também. Bom, e agora sim, tem consultório ao vivo. Você mandou, olha, choveu. Pergunta aqui sobre hipertensão, viu? Claro que a gente não vai conseguir responder todas, mas de repente a que você fez é a dúvida de outro telespectador. Então nós vamos ao vivo novamente no consultório do cardiologista Dr. Flávio. Olha aí, Vinícius Boer já está posicionado para responder todas as perguntas. E tem muitas, hein, Vinícius? Verdade, Marielle, são muitas mesmo. Aqui eu sou o porta-voz da população, né, para fazer esse contato entre os nossos telespectadores e o Dr. Flávio, o cardiologista que participa hoje do nosso consultório ao vivo. E olha, Campinas participou e muito. Vamos começar com uma pergunta da Renilda, doutor. A Renilda aqui de Campinas, ela diz que ela é hipertensa. Ultimamente, ela diz que sente uma dor muito forte no meio do peito, saindo das costas. O que pode ser? Ela diz que ela tem 36 anos. Então, normalmente a hipertensão pode provocar dor realmente, mas quando a pessoa refere dor nas costas, a gente pode pensar sempre numa dilatação da aorta, alguma coisa um pouco mais grave por ter irradiação para o dorso, para as costas. Seria interessante ela verificar se a pressão realmente está controlada, se o remédio que ela está usando é o melhor remédio para ela, fizesse um raio-x para verificar o tamanho da aorta, para que a gente descartasse essa patologia mais grave, que é a dilatação desta artéria importante. O alerta que vale para todo mundo. Já a Graça aqui de Campinas, ela diz que ontem e hoje ela sentiu muita dor na nuca e uma palpitação no coração. O que isso pode ser? Ela pergunta. Olha, nos tempos de Covid-19, isso pode ser até um pouco de tensão, de preocupação, de estresse, da quarentena, de a gente não conseguir se locomover, de ter que ficar realmente quietinho em casa e tal, mas pode ser também um sinal de hipertensão arterial, que é palpitação, dor, esse tipo de coisa. A gente sempre pensa na patologia primeiro. Interessante ir a um posto de saúde ou ir ao seu médico, verificar a pressão, né, e checar. Se tiver tudo bem com pressão, provavelmente tensional. A Carla está preocupada com a avó, doutor. Ela diz que a avó é hipertensa e que toma a medicação, mas que sempre sente tontura e indisposição. Até que ponto isso é normal? Então, na realidade, a tontura não é normal. Isso pode ser uma descompensação da pressão. Agora, veja bem, o sintoma da pressão arterial, tanto quanto quando ela sobe, quando ela desce, é o mesmo sintoma. Às vezes, por ela ser hipertensa, já estar usando medicação, né, a pressão dela pode estar caindo, que a gente chama de hipotensão. Isso vai dar o sintoma também de tontura, de mal-estar. Ela pode até sincopar ou desmaiar. Então, é interessante também que ela verifique a oscilação de pressão, verifique 2, 3 vezes por dia a pressão, veja se está tudo bem, se o remédio é o remédio adequado, mas a tontura não é normal, a pessoa não tem que sentir absolutamente nada. O hipertenso controlado é um paciente como outro qualquer, absolutamente normal. Já a Ana diz que o marido, há 2 anos, colocou 3 stents nas artérias e ela quer saber se por esse motivo ele pertence ou não ao grupo da Covid-19. Sim, a colocação dos stents na coronária é uma doença arterial. E a doença arterial ela é provocada por inflamação. Inflamação, formação de placa e obstrução. Toda doença inflamatória faz parte do grupo de risco da Covid-19. Então, ele, por ser portador de stent, é um cardiopata e é considerado grupo de risco para o Covid-19. Uma boa pergunta, né, doutora, essa pergunta dela. Vai esclarecer muita gente que acha que porque eu tenho só ponte safena, eu tive um infarto, eu não tenho pressão alta, então eu não sou. Não, é um cardiopata pelo sintoma da doença, pelo sinal que essa doença traz. A Sandra aqui de Campinas, ela quer saber contigo, doutor, sobre a tosse, né? Se é um sintoma de pressão alta e em que caso que ela pode ser aí associada à hipertensão. Sim, a tosse pode ser um sintoma de hipertensão arterial, porque quando a pressão está muito elevada dentro do coração, isso se reflete ao pulmão, isso vai causar uma falta de ar, vai causar tosse consequentemente. Então, tosse, falta de ar, palpitação, podem ser os primeiros sintomas de um paciente hipertenso, com certeza. Edema dos membros inferiores, inchaço nas pernas, né, também é outro sintoma, mas a tosse pode ser, sim. Já a Helena relata que a mãe trocou o medicamento da pressão faz quase 30 dias e a pressão está variando demais. Isso é normal? Ela diz que antes era 19/10 e agora tem dia que está 10/6 e vai no máximo 15/9. Não, isso está errado. Essa oscilação da pressão
dentro do normal, que é o que nós hoje consideramos como normal, que é 135 por 85, ela pode variar. Então, 120 por 80, 110 por 70, abaixo de 135 por 85, está tudo bem, não tem problema. Agora, essas variações, como ela está tendo pico de 19, vai para 15, cai para 10, isso às vezes é questão de você adaptar a medicação, corrigir ou então associar alguma outra droga que possa estabilizar essa pressão. Mas não é normal que ela oscile, ela tem que ficar sempre abaixo de 135 com pressão máxima. Doutora Francisca fez uma pergunta que pode ser também uma dúvida de muita gente. Ela diz que ela é hipertensa, que ela toma remédio 2 vezes ao dia, né, e que mesmo assim, principalmente no frio, ela tem picos de pressão alta. Ela gostaria de saber se isso acontece. É comum esse tipo, doutor? Ótima pergunta. Eu acho que no inverno, nos meses mais frios do ano, há uma vasoconstrição. O vaso se fecha para que você possa manter calor para o seu organismo. O nosso organismo é um organismo que está sempre numa temperatura, 37 graus, 36,8. Para a manutenção dessa temperatura, o vaso dilata ou o vaso fecha. Nos meses de inverno, ele se fecha. Quando ele se fecha, a pressão sobe. Tanto é que nós temos mais comuns os infartos, os derrames e as crises hipertensivas, aqui no Brasil, são nos meses de junho, julho e agosto, que são os meses mais frios. Então, nos meses mais frios, é interessante que você consulte o cardiologista para que ele possa fazer uma releitura dessa pressão e ver se o seu remédio continua eficaz nos meses de inverno. Mas é muito interessante, porque muita gente acha que, ao contrário, que sobe no verão porque está quente, então a pressão aumenta. Não, a pressão aumenta no inverno. Nós começamos essa maratona de dúvidas com uma mulher e vamos terminar com um homem, inclusive um atleta aqui, ó, Manuel. Ele diz que ele tem uma pequena arritmia cardíaca, tem 62 anos, mas que é atleta, que corre diariamente de 5 a 6 quilômetros por dia, praticamente a volta da Lagoa do Taquaral, né? De segunda a sexta, tem alimentação balanceada e que tem um acompanhamento de uma educadora física que é a esposa dele, então é privilegiado, né? Sim, ele quer saber se ele está no grupo de risco, né? Já que ele pratica atividade física diariamente, apesar de ter essa pequena arritmia cardíaca. Obrigado, Manuel, pela pergunta. Eu acho muito interessante. E a arritmia, nesse que você está me descrevendo, você não faz parte do grupo de risco para a Covid-19. A arritmia, ela pode acontecer nos atletas como uma adaptação do coração ao exercício. Então, a maioria das arritmias durante o teste da esteira tem caráter benigno, ou durante uma prova de esforço qualquer, são benignas. E elas não significam doença do coração. Você tem todo o preparo da esposa que acaba te ajudando, então isso é muito bom. Então essas arritmias não são preocupantes, você não faz parte do grupo do Covid-19. Legal. Doutor, eu quero te agradecer então pela participação no nosso consultório ao vivo aqui na Rede Família e vou terminar também com uma pergunta, uma dúvida que é de todo mundo em relação ao uso de máscaras. Já que a gente fala tanto que o hipertenso pode ter aí problemas mais graves em relação ao coronavírus, por que do uso da máscara? Muitas vezes a gente sabe que incomoda, às vezes pega na orelha, mas por que ela é tão importante nesse momento que nós atravessamos a pandemia? Vinícius, essa é uma pergunta muito interessante. O meio de contato, o coronavírus é um vírus que se transmite muito rapidamente, ele tem uma capacidade de transmitir para várias pessoas de maneira muito rápida, e a máscara evita justamente a transmissão. Se você não tem transmissão, você não tem doença, então a gente consegue brecar a evolução dessa doença que é extremamente grave, né, por causa do uso da máscara. Então eu não transmito para você, você não transmite para mim. Mantemos uma distância adequada, né, que é o isolamento social que a gente está fazendo, e isso então evita que o coronavírus possa se duplicar, possa ir passando de pessoa para pessoa. Consequentemente, nós vamos ter menos doente, menos doença e conseguimos erradicar essa praga que acabou afetando todos nós aqui no mundo todo. Legal. Agradeço mais uma vez. Nós conversamos então com o Dr. Flávio, cardiologista, que falou então, né, compartilhou dicas de saúde, toda a orientação nesse quadro que é um sucesso aqui na Rede Família, consultório ao vivo, né, Mariela? E agora, a gente sempre termina perguntando para os nossos telespectadores, o público, né, que dá vida à Rede Família, qual que é o assunto sobre saúde que você quer ver no próximo consultório ao vivo? Sabe esse número que você tirou suas dúvidas? Agora é sua hora de sugerir o próximo tema do nosso quadro, que eu tenho o maior prazer de ser o porta-voz de você de casa, né, para trazer aí todo o conteúdo para a gente melhorar a nossa saúde, né, e prevenir doenças.
Com você, Marielle. Olha, Vinícius, já agradeço a doutor Flávio, porque a gente sabe, eu sempre repito quando tem consultório ao vivo, né? É tão corrida a agenda médica e ele abriu um espaço pra gente aqui no RF News. Muita gratidão, viu? Agradece o doutor Flávio por mim e já avisa para ele que enquanto ele estava respondendo, outras perguntas vieram. Choveu de pergunta. Todo mundo com dúvidas sobre hipertensão e daria para a gente fazer um outro quadro aqui do Consultório ao Vivo só com esse tema. Super abraço, bom trabalho e boa semana para vocês. E como o Vinícius já disse, né? Se você também quer sugerir algum tema aí para o quadro Consultório ao Vivo, pode mandar no nosso WhatsApp que está na tela. Peço desculpas se a gente não respondeu a sua pergunta, porque são muitas, a gente tem que selecionar algumas aqui, né? Mas eu vou falar com a produção, de repente a gente enviar essas perguntas para o doutor Flávio, ele que é cardiologista e deu a entrevista para a gente hoje no Consultório ao Vivo. Bom, pode rodar.